E aí, tudo certo? Você já ouviu falar sobre a tal síndrome da Bela e a Fera? Aquela história que ficou famosa pela Disney, que muita gente acha fofinho, algo cativante, que basicamente, resumindo a história, é uma mulher que se apaixona por um cara problemático e acredita que vai mudá-lo, e no final, vivem felizes para sempre. Pois é, isso é um conto de fadas, mas na vida real pode ser uma armadilha emocional muito séria. E na verdade, o nome real disso é Síndrome de Estocolmo, que vocês possivelmente já ouviram em algum lugar. Então, pela thumbnail e pelo título, você já sabe o tema do vídeo de hoje, que também foi sugerido pelo inscrito Fake Light, que basicamente ele perguntou sobre a Síndrome da Bela e a Fera, mas eu pesquisando, e isso tem outro nome, que é a Síndrome de Estocolmo. Então, no vídeo de hoje, a conversa vai ser sobre isso, e deixando já claro que eu não estou aqui para ditar o que é certo e errado, eu só estou mostrando para vocês um outro lado da história, né? Explicando por que isso acontece, sem julgamentos, sem rótulos. Mas esse tema é muito importante para você analisar os relacionamentos ou até mesmo o seu próprio relacionamento que está acontecendo. Então, eu já deixo uma pergunta aqui para vocês deixarem a resposta. Por que grande parte das mulheres sentem que pode mudar a natureza do seu parceiro? E se você ficou curioso para saber minha opinião e os dados, fique até o final. E antes de começar o vídeo, como de costume, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E aqui no YouTube tem uma opção chamada Hypar, que depois que vocês curtem, vocês conseguem hypar o vídeo para aumentar o engajamento, para distribuir para mais pessoas. Se você gosta do meu conteúdo, gosta dos meus vídeos, se possível, deixa um valeu demais aqui para manter a constância aqui dos vídeos. E também eu deixei um apoia-se para você contribuir com qualquer valor, que já me ajuda muito. Beleza? Então, já dei meu merchan e vambora. Bom, vamos do começo aqui, ó. A chamada Síndrome da Bela e a Fera é uma expressão informal que descreve a tendência de algumas mulheres a se apaixonarem por homens emocionalmente indisponíveis, instáveis ou até mesmo hostis, acreditando que o tempo e o amor suficiente elas vão conseguir curar, entre aspas, né, esse homem e transformá-lo num parceiro ideal. E esse fenômeno é a Síndrome de Estocolmo, que é um termo da psicologia que basicamente define uma situação em que a vítima desenvolve afeto, empatia ou até paixão por quem mantém sob controle ou em uma posição de poder. E no caso, como o escrito falou, retrata muito daquele filme da Bela e a Fera, que meio que romantiza, né, justamente esse homem ferido que precisa ser salvo pelo amor de uma mulher. E entrando num lado mais psicológico, acontece isso porque em uma situação de medo, estresse, ouvir e termina com A, o cérebro da grande parte delas, né, entra meio que num modo de sobrevivência muito forte. E meio que cria uma ligação afetiva com A, né, termina com R. Pode ser, na cabeça da vítima, uma forma inconsciente de diminuir o perigo. É tipo aquele instinto básico de querer evitar mais sofrimento, mesmo que isso faça a pessoa se confundir com os sentimentos dela. E na verdade não é amor, é meio que uma resposta psicológica complexa. Cara, nesse ano recente, eu fiz um vídeo aqui sobre aquele cara que é o Wade Wilson, né? Que sim, o nome dele é o mesmo que o do Deadpool. Que esse cara, se vocês dão uma pesquisada aí, sabe o que ele fez? E depois que tudo ele fez isso, ele criou meio que um fã-clube de muitas mulheres. E você vai ver o perfil delas, cara, a maioria são mulheres lindas. E aí eu fiquei me perguntando, e depois eu estudei antes de fazer esse vídeo, eu fiquei pensando, mano, por que isso acontece? Por que esse tal fascínio, né, delas pelo bad boy, que eu também já fiz um vídeo aqui, que elas têm essa ligação tão forte de querer meio que mudar, né, converter, entre aspas assim, a pessoa do mau caminho para o bom caminho. E se vocês separarem bem, grande parte dos perfis dessas mulheres querem ter uma relação real com esse tipo de cara. E não só homens, tem mulheres também, que se vocês não sabem, aqui mesmo do Brasil, que fez coisas, né, que eu não posso nem falar aqui no YouTube,
E tem cara que até casou com a pessoa, teve filho, isso e aquilo. Essa síndrome não é só de um lado, é de ambos. Mas o vídeo em questão é sobre as mulheres que têm essa afinidade por esses tipos de homens. Mas é tanto um como o outro acontece. E também, cara, histórias da ficção aí, da mídia, de filmes, séries, mostram situações reais, né, da vida real, que meio que acaba romantizando essa coisa, que na verdade é uma resposta a um sofrimento muito sério. Ó, por exemplo, né, A Bela e a Fera. É um conto que representa muito bem essa dinâmica. A Bela é uma refém da fera, mas acaba se apaixonando pelo captor, criando um vínculo que para muitos é uma dramatização da síndrome de Estocolmo. E agora segura essa. No mundo real, na nossa realidade, essa é a expectativa que a gente vê às vezes de que a mulher cura, entre aspas, né, o homem problemático e os dois vivem felizes para sempre, pode ser bem perigosa. Isso porque relacionamentos tóxicos, termina com S, com esse tipo de padrão, geralmente não tem o final feliz. São situações onde a pessoa que tenta mudar o outro se prejudica muito emocionalmente e às vezes até fisicamente. E sabe o que acontece? Cara, a gente encontra isso muito nas redes sociais, na cultura pop, em filmes, na música. Esse romantismo que coloca o amor como cura para tudo e faz com que quem está em um relacionamento ruim tenha dificuldade de enxergar a sua própria situação com clareza. Não é verdade isso? Cara, músicas aí, filmes, somente um estilo de música aí que vocês conhecem muito bem. Meio que se você analisar bem a letra, até filmes, cenas, você vai ver se fosse na vida real. Cara, é caso de você até ligar pra polícia, entende? E querendo ou não, isso mexe tanto o psicológico de algumas mulheres, né, não totalizando, que elas sentem meio que a obrigação de tentar curar, entre aspas, né, o parceiro, mudar o comportamento dele, que meio que elas acham que vai fazer elas se sentirem, muitas vezes fazendo a sua parte no relacionamento, entende? E também vamos combinar aqui, desde pequenas, muitas meninas cresceram ouvindo histórias onde o homem rude se torna um príncipe encantado. A história da Bela e a Fera tá aí para reforçar isso, né? Mas não só a Disney, né? Filmes como Crepúsculo, 50 Tons de Cinzas, mostra esse formato e essa narrativa. É meio que ele é rude porque sofreu. Ele só precisa de uma mulher que entenda ele. E esse tipo de construção, querendo ou não, alimenta a ideia de que o papel da mulher é meio que salvar o homem. E isso pode ser perigoso, porque cria um modelo afetivo baseado no sofrimento e não no equilíbrio. Em um artigo publicado na revista Psychology of Women Quartetly, apontou que a exposição constante a narrativas onde o homem é agre, termina com o, e a mulher é paciente, reforça padrões de aceitação da vio, termina com a, emocional. E um questionamento que eu tinha comigo é por que a repetição desse padrão, né? Por que meio que algumas mulheres só interessam por um cara complicado, um cara bad boy? Cara, essa pergunta é muito comum do que parece, né? Muitas mulheres relatam que, mesmo inconscientemente, só se sentem atraídas por homens difíceis, emocionalmente frios ou até agre termina com S. Mas por quê? Cara, pode ser vínculos de apego desorganizado, segundo o psicólogo chamado John Bowlby, criador da teoria do apego. Pessoas que tiveram vínculos afetivos instáveis na infância podem desenvolver uma tendência a se conectar com parceiros igualmente instáveis, porque aquilo, embora doloroso, é familiar para elas. Também pode ser a autovalidação. A mulher acredita que, se conseguir salvar esse homem, isso provará o seu valor, sua capacidade de amar, seu poder de transformação. E também, né, meio que a idealização do sofrer termina com o. Há muitas que confundem amor com dor. E se está doendo é porque é intenso para muitas, né? E esse intenso para elas é amor. E spoiler aqui, não é. E esse tipo de romantização, na verdade, pode levar a situações sérias. A mulher se doa, insiste, espera, perdoa, mesmo diante de atitudes que claramente ultrapassam o limite do saudável.
E mais, cara, muitas vezes ela se culpa pelo comportamento dele. Quem nunca viu isso, sei lá, na sua roda de amigos, ou até nas redes sociais, ou até mesmo com você, que ela acha assim: "Ah, ele foi grosso porque ele tá estressado, ele só me trata assim porque não sabe me amar direito". E na verdade, né, esse tipo de justificativa é perigosamente comum. E uma fonte extremamente confiável, né, que é a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela destaca que a permanência em relacionamentos tóxicos está diretamente associada a quadros de deprê, termina com o, ansiedade e baixa autoestima em muitas mulheres. Muitas sequer percebem que estão dentro de um ciclo prejudicial, porque meio que romantizaram esse tipo de relação desde muito cedo. Mas então, como saber quando é amor de verdade e quando é uma resposta psicológica que a gente chama de síndrome de Estocolmo? Bom, em geral, o amor saudável é construído em respeito, liberdade, reciprocidade e crescimento mútuo, que eu também já fiz vídeo aqui que eu vou deixar no card. Depois que terminar esse vídeo, vocês assistem a playlist. E ninguém deve mudar quem é para agradar o outro, vice-versa, ok? Ou suportar atitudes que machucam constantemente. Ó, já a síndrome de Estocolmo, a pessoa tem medo constante, sente que precisa agradar o agredir, termina com R, tem um ciclo de punição e recompensa emocional, momentos bons que confundem muitas vezes a cabeça delas, sem se sente presa, sem conseguir sair, mesmo sabendo que aquilo não é bom. E isso pode acontecer em relacionamentos onde uma pessoa tem controle sobre a outra, seja pelo medo, pela culpa ou pela dependência emocional, que eu já falei anteriormente nos tópicos. Mas e como sair desse ciclo? Cara, primeiro, autoconhecimento. Terapia é um excelente caminho a se seguir. Saber de onde vem esse padrão é essencial. Também tem uma rede de apoio, conversar com os amigos, familiares ou grupos podem sim ajudar a enxergar o que sozinha às vezes fica invisível. Também a desromantização, né? Comece a questionar os modelos de amor que você aprendeu. Nem tudo que é intenso é saudável. E por último, né, estabeleça limites. Amar não é aceitar tudo. Amar também é saber quando parar. E por fim, a síndrome da Bela e a Fera, né, ou síndrome de Estocolmo, no fundo é uma armadilha emocional. Mas a boa notícia é que dá para sair dela, dá para construir uma nova história, onde o amor é leve, recíproco e verdadeiro, sem precisar salvar ninguém. Mas enfim, essa é a minha opinião, esse é o meu ponto de vista. E se você pensa diferente, ou concorda ou discorda, deixa aqui nos comentários. E se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Também deixa aqui o próximo tema de vídeo, se vocês queiram que eu dê minha opinião. Beleza? Sucesso para todo mundo e até a próxima!